aí, para a gente não falar só do Rio de Janeiro, no litoral paulista, em Santos, em todo o litoral, pessoas se aglomerando também na praia, né? As pessoas não conseguem se conter mesmo. Você pega o carnaval, que não é feriado, foi suspenso e tal, mas as pessoas, enfim, decidiram fazer elas próprias os seus carnavais e na praia fica difícil controlar. Mas quem vai falar com a gente sobre isso e trazer detalhes do que está acontecendo nesse final de semana, o que aconteceu, o que vai acontecer hoje ainda, estamos ainda nesse carnaval diferente, é o prefeito de Santos, o prefeito Rogério Santos, que está com a gente em áudio e vídeo. Prefeito, bom dia para o senhor, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, bom dia a todos do Manhã Bandeirantes. Prefeito, como é que está a situação aí? Eu vi algumas imagens de praias lotadas, enfim, até relatos. A gente tem uma audiência muito grande, felizmente, aí no litoral. A Rádio Bandeirantes é muito ouvida em todo o litoral e várias mensagens chegaram aqui de pessoas dizendo, olha, no calçadão até as pessoas ainda usam máscara, mas na faixa de areia é difícil fazer com que o pessoal use máscara. Queria que o senhor desse um relato pessoal do que o senhor tem visto aí na sua cidade. Agostinho, como você falou, né, uma soma de problemas e que, lamentavelmente, né, a gente já está há quase um ano nessa situação de pandemia. No começo, as pessoas se contaminavam por falta de orientação, por falta de conhecimento. Hoje, essa orientação existe. Infelizmente, como você colocou, as pessoas veem a vacina como a nossa grande esperança, mas já como algo normal. Quando a gente fala de 1.000 mortes no Brasil por dia, parece que as pessoas perderam a sensibilidade, que 1.000 mortes são 1.000 mortes, né? Virou algo comum. E isso é muito lamentável, porque o coletivo é feito pelo indivíduo. O poder público de todos os municípios, eles têm se esforçado. Aqui em Santos nós temos um efetivo de 350 guardas municipais, que procuram fazer as orientações, as multas, o disciplinamento, mas se não houver a cooperação do indivíduo que forma o coletivo, fica muito difícil, né? Fiscalizar a cidade toda, fizemos abordagens, fizemos barreiras sanitárias, aí teve o retorno de 13 vans, um ônibus de turismo, porque a gente não quer o turismo desestruturado de um dia, a gente tem que evitar as aglomerações. Tem os decretos proibindo o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas após as 20 horas em áreas públicas, todas as campanhas de conscientização, mas o drama que a gente vive é grande e pode piorar se as pessoas não tiverem conscientização. Poder público, hoje aqui na cidade de Santos, estamos de uma certa forma com uma tranquilidade em número de leitos, 40%, 39% de ocupação de UTI, ou seja, nos dá uma tranquilidade diferente de outros municípios, e também a vacinação feita aí, somos a 5ª cidade proporcionalmente do estado de São Paulo que mais vacinou e a 5ª em números brutos. Esse é um resumo, né? Mas não estamos satisfeitos com o que está acontecendo. Prefeito, o senhor é presidente do consórcio das cidades do litoral. Esse cenário que o senhor traçou de Santos, ele se reproduz em certa medida nas outras cidades também? Quer dizer, as pessoas não estão respeitando o distanciamento, estão circulando sem máscara. É isso que tem acontecido de um modo geral em todo o litoral? Tem sim. Os municípios têm dificuldade de fiscalização, como presidente do conselho, dos prefeitos. Já no ano passado, se pedia algum apoio, por exemplo, para a Artesp, evitar as operações de descida, porque a operação descida, ela estimula, com certeza, a vinda de pessoas. E o momento é de isolamento. A taxa de isolamento aqui na nossa região está em torno de 32%, é muito baixa. A vacinação ainda é muito baixa. Nós precisamos da união dos esforços. E o que vemos é isso. Esse fim de semana acompanhando relatos, inclusive pela imprensa, muita gente falando que, ainda insistindo que é uma gripezinha, mesmo com o número de mortes, muita gente dizendo que a máscara é besteira, outros dizendo que querem respirar ar puro, enfim, outros indignados.
pela falta de colaboração, a pessoa usando máscara, mas indignada com os outros, ainda é o ser humano, é o indivíduo, é a população que será a grande responsável pelo sucesso de que a gente mantenha o distanciamento. Por mais que o poder público tente fazer, eu agora estava, por exemplo, numa área de Santos, né, observando as pessoas na rua, muita gente contra a volta às aulas, Agostinho, e eu vendo crianças jogando bola, sem máscara, descalço, na rua, aonde mais seguro do que uma escola, onde é exigido álcool, gel, aonde é exigido máscara. Existe aí ainda uma política muito negacionista, de conflitos de interesse, é o que a gente vê. Enquanto o ser humano não olhar como coletivo, fica muito difícil a gente enfrentar essa verdadeira guerra. Nós estamos conversando com o prefeito de Santos, prefeito Rogério Santos, e o Felipe Garrafa, prefeito, me passava aqui, o senhor falou sobre a Artesp, né, e sobre esse pedido feito para que não se implante a Operação Descida, porque, lógico, isso, em certa medida, estimula mesmo as pessoas a descerem a serra. Segundo os dados oficiais aqui, do dia 11 até hoje, dia 15, 260 mil carros desceram a serra, lógico, rumo ao litoral. É gente demais, né, prefeito? Abaixo da média histórica dos feriados, com certeza. A média de ocupação dos hotéis previstas no começo do feriado era de 50%, com certeza atingiu um número maior, muita gente vindo de última hora, como foi frisado aí, esse sol aparecendo. As pessoas psicologicamente estão afetadas, estão cansadas. Eu vejo pelas crianças, muitas crianças querendo retornar à aula, querendo voltar ao normal, mas ainda não é hora. A nossa região vive do turismo, é um potencial importante, mas nesse momento ainda não é hora que isso aconteça, Agostinho. E, repito, a gente tem que apelar para o bom senso. Na madrugada de sábado para domingo, fechamos uma festa clandestina a partir de denúncia da própria sociedade, o que foi muito positivo. Temos atuado com rigor em cima do comércio. O comércio em Santos tem se comportado bem, os restaurantes, com distanciamento. A gente vê os próprios ambulantes na praia pedindo distanciamento dos frequentadores, eles mesmos estão colaborando, porque também não querem que reverta e que se feche tudo. Mas, repito, se não tiver união de esforços, poder público, a iniciativa privada e a população em geral, não vamos a lugar nenhum. Pelo contrário, a tendência é de fechamento, como vocês já noticiaram, cidades aqui no interior de São Paulo fazendo lockdown. É isso. Aliás, sobre isso, prefeito, a gente sabe, é duro, é uma conta difícil de fechar mesmo. Você preservar a saúde das pessoas, preservar o sistema de saúde, né, para que não haja colapso, e conciliar isso tudo com uma economia que, de alguma forma, tem que ser mantida, ou deveria ser mantida, né, porque a gente está falando de empregos, do sustento das pessoas. No caso de Santos e do litoral, o turismo tem um papel essencial mesmo. Não é uma tarefa fácil. Para a prefeitura, para o governo do estado, não há uma fórmula já definida. Mas eu queria perguntar para o senhor se as prefeituras do litoral, e eu sei que o senhor assumiu depois disso, mas no final do ano, quando o governo de São Paulo definiu a bandeira vermelha, fase vermelha, no Natal e depois no Réveillon, 3 dias no Natal, 3 dias no Réveillon, que até foi discutido também. Muita gente não entendeu muito bem aquilo, nem todo mundo acreditou na eficiência desse sistema. Mas, de qualquer forma, foi definido pelo governo do estado, e as prefeituras do litoral se rebelaram. Não seguiram aquilo. O senhor não acha que, de alguma forma, o poder público também, nessas horas, estimula esse desrespeito por parte do cidadão? Então, Agostinho, naquele momento não houve uma previsibilidade da ação. Os municípios foram pegos de surpresa, porque também foi feito um critério um pouco esquisito, né? Porque você estava na faixa amarela e no Natal e na virada do ano você fica vermelho e depois volta para amarelo. Então, numa cidade turística, por exemplo,
fecha-se restaurantes, né, locais de alimentação. O que acontece? O fluxo de pessoas que já vinham para Baixada, concentração em supermercados, desabastecimento, ao mesmo tempo em que eu tenho os restaurantes abastecidos. Tudo foi feito da noite para o dia. Fica muito difícil a gente também efetivar uma ação como essa. O que eu vi em Santos, como prefeito eleito e depois, durante essa transição e como prefeito eleito, a atividade comercial, que essa foi feito uma possibilidade de abertura, se comportou bem. As pessoas se comportaram bem. Havia distanciamento nos restaurantes, havia um bom comportamento e, ao mesmo tempo, você via nos espaços públicos que não tinham o regramento, as pessoas indo no supermercado comprar bebida e comida e ir na praia. Quer dizer, a solução ela não funcionou dessa forma e não funcionaria. É muito melhor eu ter um regramento onde eu tenho o controle, onde o dono do estabelecimento ele é o corresponsável, onde ele não quer que o comércio feche, onde ele vai exigir do cliente o espaçamento, as boas práticas, do que eu pôr a máscara nos olhos e ver aglomeração na rua. A mesma pessoa que estaria no bar ou no restaurante consumindo de forma adequada, vai no supermercado, pega em casa, vai e aglomera na praia. Então, eu vejo que ali faltou uma previsibilidade por parte do regramento, os municípios não tinham como fazer, naquele momento já se pediu que não houvesse operação descida, e em contrapartida, Agostinho, a gente sempre fala que Santos e é fato, é o segundo maior Réveillon do Brasil, só perde para Copacabana, em queima de fogos, e esse ano foi o melhor. Não tinha uma pessoa na areia da praia. Foi constatado na cidade de Santos o respeito, o conceito de cidadania. Eu mesmo acompanhei, junto com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a virada do ano no nosso centro de controle operacional, e mesmo andando de viatura pela praia, não teve aglomeração em Santos. Houve uma conscientização da população naquele momento. Nós estamos conversando com o prefeito de Santos, prefeito Rogério Santos, falando sobre, lógico, o combate ao coronavírus e a dificuldade que é você conter a população que está extenuada mesmo, né? A gente também não vai esconder a verdade, ninguém aqui ignora que depois de quase um ano, as pessoas estão se permitindo, mas de forma arriscada, de forma temerária, se expor, né? E isso não pode acontecer de forma nenhuma. Prefeito, para deixar bem claro, o que pode e o que não pode hoje? As pessoas podem caminhar pela faixa de areia, podem usar guarda-sol, o que pode ou o que não pode, prefeito? Olha, não poderia andar sem máscara. Fizemos fiscalizações, fizemos orientações, ninguém quer multar. Então, a abordagem é feita na praia, a pessoa está com a máscara na mão, na bolsa, por favor, põe a máscara, né? E a pessoa retorna. Aquela que não recusa ou não tem a máscara, essa é multada, né? O que se vê, as pessoas às vezes dão 20, 30 passos e novamente tiram a máscara, né? Bom, então andar com máscara na praia, no calçadão é permitido, não pode prática de esporte coletivo, não pode abrir guarda-sol e cadeiras, a não ser pelos próprios ambulantes, com regramento, 10 guarda-sóis, com 2 cadeiras, para que as pessoas possam fazer sua caminhada, tomar um suco, fazer uma pausa no guarda-sol. Tudo é possível. Não é possível a pessoa montar a sua própria barraca e permanecer sentado na areia. A partir das 20 horas é proibido o consumo de bebida e alimentação em espaços públicos. E aí, Agostinho, a gente fala das dinâmicas, né? No interior, é comum as pessoas no interior se juntar, fazer aglomeração, por exemplo, em sítios, em casas, né? É o costume no interior. Assim como no litoral, essa aglomeração em praia, o pessoal fazia luau, enfim. Então, está proibido dentro da dinâmica dos costumes. Então, pode andar na praia, pode andar no calçadão, sem ficar parado, sem aglomeração, com uso de máscara. Quando o senhor fala não poderia,
É sinal que está acontecendo demais isso, né, prefeito? É lamentável o que a gente vê nos noticiários, é lamentável o que a gente vê pessoalmente. Eu mesmo pego o carro, faço a minha avaliação como prefeito, como cidadão, ando, né, pelos bairros, isso no fim de semana, e fico triste quando a gente vê um bloco de 30 pessoas atravessando a rua em direção à praia e metade sem máscara. Pessoas de todas as idades, né? Pessoas levando os filhos, pessoas mais idosas, de todos os gêneros, de todas as faixas etárias. Eu, como cidadão, fico muito triste, né? A gente acaba se sentindo como prefeito, poder público, impotente, porque a gente vê a Guarda Municipal, vê a Polícia Militar trabalhando, cobrando, exigindo, orientando, os meios de comunicação esgotando o assunto. É lógico, as fake news, a desorientação, muitas vezes, por pessoas que deveriam dar o exemplo, e tudo isso causa uma tristeza enquanto humanidade e uma frustração como agente público. Olha, prefeito, eu sei que é antipático, né, falar em multa. É chato demais, é antipático mesmo. Mas se é o que está estabelecido, é o que tem que ser feito. A gente está recebendo informação aqui, a gente tem uma audiência muito grande em Santos, e segundo algumas pessoas, não está sendo aplicada a multa. O senhor tem informação de quantas multas já foram aplicadas, por exemplo, por não utilização de máscara? 600 multas. É pouco, mas repito, o que nós queremos não é multar, nós queremos orientar. Então, em termos de orientações, nós temos mais de 20 mil orientações, Guarda Municipal, nós temos 50 veículos da Guarda Municipal por toda a cidade, né? Nesse momento também, muitos furtos de fios de escola, há invasões em equipamentos públicos, né? Existe fiscalização por toda a cidade. A multa é o último recurso. A orientação é feita. Você lembra, Agostinho, no começo, até de uma maneira antipática, fizemos gradis, faixas plásticas. Quantas pessoas reclamaram, eu queria andar no calçadão, eu queria... É permitido, mas quando você permite, parece que a cada permissão há um novo abuso. Então, repito, no começo era falta de orientação, a ciência não tinha achado ainda justificativas, não tinha achado orientação. Vai muito da conscientização das pessoas. Eu não tenho um fiscal para cada pessoa. Fica inviável isso. E é lamentável a gente chegar no cúmulo da multa. Quando a multa chega no último recurso, cadê sua máscara? Não está. Você vai usar máscara? Não vou. Você é multado. A orientação, ela existe, mas infelizmente não está sendo cumprida. Mesmo com as multas, com a orientação, parece que o ser humano está vivendo no mundo, e repito, e não é só aqui na Baixada Santista, isso a gente vê no mundo todo, essa total falta de consciência e responsabilidade com o próximo. É isso. 600 multas por falta de máscara. Quanto custa cada multa? R$100. E nos estabelecimentos comerciais, a multa varia de R$1.000 a R$3.000. Se a pessoa se a pessoa estiver num restaurante, por exemplo, sem máscara, é isso? Se ela estiver no estabelecimento sem máscara, é o comerciante que é autuado. Por isso que naquele momento, repito, é muito melhor, dentro de uma realidade de cidades do litoral, você ter a parceria com o poder público, você saber que as pessoas estão consumindo em locais onde haja controle, do que o consumo em locais que são as festas clandestinas, o aluguel de espaços ou o uso de áreas públicas para fazer um consumo desordenado. Sim. Não, só para deixar claro, então R$100 é a multa para quem não quer usar máscara, se recusa a usar máscara. O estabelecimento comercial em que a fiscalização encontrar alguém sem máscara lá dentro, o dono do estabelecimento paga quanto? De R$1.000 a R$3.000, e pode haver um embargo do estabelecimento.
Entendi. Já temos várias notificações e a fiscalização continua funcionando e indo com o apoio da Polícia Militar. No sábado para domingo, até festa clandestina, nós fechamos, festas organizadas, né? E nesse caso, a multa é de quanto para quem organiza uma festa dessa? Olha, a pessoa é autuada, é levada para a delegacia, não há uma multa prevista, mas é feito um boletim de ocorrência e é um crime de desobediência contra a saúde pública, enfim. Aí é um caso ligado já à Polícia Militar e à própria Polícia, muitas vezes civil. De fato, assim, as multas não serão um impeditivo para que as pessoas se rebelem, né? R$100 é terrível a gente chegar nesse ponto mesmo, né? De começar a discutir o valor da multa para que a pessoa tenha consciência de que ela tem que defender a vida dela. E mais do que, se ela quiser, não quiser defender a vida dela, tem que saber, e já passou da hora de saber, que o fato de eu não me defender do vírus, eu coloco em risco outras centenas de pessoas que estão à minha volta. Algumas que eu conheço, que eu posso gostar, e outras que eu nem sei quem são, mas que colocam a vida delas em risco por uma irresponsabilidade de um ou de um grupo pequeno de pessoas. É uma lástima mesmo. Prefeito Rogério Santos, prefeito da cidade de Santos, muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Boa sorte para todos aí e até a próxima. Boa sorte, saúde a todos, Agostinho. Um grande abraço para todos da Manhã Bandeirantes. Muito obrigado. Prefeito Rogério Santos, prefeito que assumiu a cidade agora, venceu a eleição em Santos no final do ano passado e está enfrentando essa pandemia.